noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula. E na aula das quintas-feiras agora nós estaremos fazendo correções de projetos científicos. E hoje eu escolhi uma temática bem interessante para vocês. E a gente vai trabalhar hoje o título e uma introdução, para a gente entender, analisar alguns erros e acertos em um projeto que vai fazer com que você visualize que talvez você possa estar cometendo esse erro e você nem se dê conta disso, certo? Muito boas-vindas, Luciano, Jéssica, Ellen, nossa aluna querida, Isa, Wilde Carvalho, muito boas-vindas, boa noite. Eu vou ver aqui se eu consigo subir o que eu trouxe para vocês e continuar com os comentários, senão eu vou precisar desativar. Acho que dá, né? Dá. Então vamos lá. Eu tô compartilhando aqui, né, uma tela, como se fosse um slide aí, pra gente analisar esse título. Acho que eu vou precisar desativar mesmo. Ok. Aqui nesse título a gente observa o seguinte: você pode colocar suas dúvidas aqui no balãozinho com interrogação e quem estiver assistindo na reprise, a nossa live, pode deixar o comentário abaixo do nosso vídeo, tá bom? Eu vou estar respondendo. Então, aqui inicialmente a gente tem o título que o aluno mandou para mim, falando assim, ó: Educação ambiental, 2 pontos. Desafios e perspectivas na praxis pedagógica em escolas públicas da educação básica. Nesse título a gente já observa alguns erros que, se você mandar assim o seu projeto para o processo seletivo, você certamente perderá alguns pontinhos que poderiam ser fatores decisivos para a sua aprovação. O primeiro erro que eu observo é: quais os anos que você vai trabalhar na educação básica? Quem vai fazer seleção, gente, de mestrado, seleção de doutorado, precisa entender o seguinte, que quando você vai fazer mestrado, você tem 2 anos para fazer tudo e você vai ter muita coisa para fazer. E a banca sabe disso, só que você, por não ter muito conhecimento na área, acha que vai dar tempo fazer tudo. Só que quando a gente chega lá, a gente se depara com muita coisa que vai dar errado. Eu tava comentando com meu esposo que todo mundo que vai fazer mestrado, doutorado, parte de um problema não solucionado. Você já está entrando numa situação problema. Ninguém descobriu antes ou poucas pessoas falaram sobre isso. Então, o que acontece? Você vai lidar com situações difíceis, porque se fosse fácil, já teriam descoberto, já teriam escrito sobre isso. Então, você vai partir do zero. E todo conhecimento que a gente parte do zero, a gente vai ter algumas dificuldades, né? E não é assim com mestrado e doutorado. Só que no mestrado, não deixa de ser assim no mestrado e doutorado, né? Só que... obrigada, Wilde. Ganhei um selinho. Top. Amei. Gente, só que no mestrado você tem 2 anos. No doutorado você tem 4 anos. Grande erro que os candidatos cometem no processo seletivo: colocar muito trabalho, muito objetivo específico numa seleção de mestrado. Quando a banca vê isso, a banca entende: esse candidato não tem domínio sobre o assunto. Porque se ele tivesse domínio, ele ia entender quanto tempo ele ia levar para fazer aquilo ali. Então eu sei que ele vai com expectativa muito alta para o mestrado e ele vai se frustrar em 99,99% dos casos. Esse candidato ou essa candidata pode ser uma possível ou um possível candidato desistente. Então, ele já te reprova no processo seletivo, certo? Então, precisamos delimitar poucas coisas ou uma coisa apenas. Eu tenho uma aluna que ela passou em educação na UFRJ, ela passou em 4º lugar.
E a nota do projeto dela deu 7,5. Só que a gente fez um projeto super amarradinho, super estruturado, a coisa mais linda do mundo. Foi um choque pra mim e pra ela ter tirado 7,5. E quando eu reli o projeto, eu disse, ó, só pode ter uma coisa errada. Porque ela pegou todas as escolas de uma cidade, não eram todas as cidades de um estado. Em uma cidade ela pegou as escolas municipais, que davam aí 5 ou 6. Tudo bem. E aí eu fiz assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer na defesa que é só uma escola. Ela só mudou isso. E a nota dela saiu de 7,5 para 9,5. Para você entender que você não pode colocar algo muito amplo, algo muito grande para você fazer a pesquisa. Porque senão a banca ali reprova no mestrado. Já no doutorado tem que ser realmente mais amplo. No mestrado não. Então vamos continuar aqui a análise desse título, tá? E aí eu perguntei quais os anos que você quer trabalhar na educação básica. Não pode trabalhar todos os anos. Por quê? A criança vai se desenvolvendo e, dependendo da fase em que ela esteja, isso pode modificar a sua pesquisa. Então, a gente trabalha com uma série de um jeito e com outra série de outro jeito. Isso daí já vai dar um choque na pesquisa, porque você vai ter que fazer uma discussão para tal ano, uma discussão para tal ano. Então, a gente já elimina esse problema e a gente escolhe 1 ano ou 2 anos, né? Uma faixa etária que a gente vai querer trabalhar com esses alunos, certo? Aí, o aluno colocou, né? Educação ambiental, das perspectivas, nas práticas pedagógicas, em escolas públicas. Várias. Então, o que a gente fez? Escolha uma escola para aplicar a sua pesquisa, apenas uma. Então, para você entender a importância de uma mentoria, porque um título lindo, um título que qualquer um de vocês poderiam até querer colocar num processo seletivo, porém, é um título que o aluno poderia reprovar tranquilamente o processo seletivo, ok? Então, se você está fazendo uma pesquisa em vários centros, em várias escolas, em várias instituições, no mestrado escolha uma, no doutorado escolha 3. Se conseguir fazer mais, é um bônus, tá joia? Ok. E aí, a gente precisa colocar qual método que a gente vai utilizar. No fim desse método aí, eu fui lendo o projeto e eu vi que ele ia estudar e ia utilizar a análise do discurso de Bardin. Então, a gente pode começar colocando, né, a análise do discurso dentro do título, para a pessoa saber a que método a gente está se referindo aí, tá certo? Isso tudo já precisa vir no título, quais os anos, qual é a quantidade de escolas que a pessoa vai pesquisar, qual é o método que a pessoa vai utilizar, tá? E colocar em que cidade você vai trabalhar. No caso, ele vai fazer um estudo na cidade de Ipojuca. Para quem não conhece, as praias, né, de Porto de Galinhas, Maracaípe, que são praias excelentes, verdadeiros caribes brasileiros, se situam nessa cidade aí, Ipojuca. E ele vai fazer, ele trabalha lá, né, vai fazer a pesquisa na cidade. Você tem que dizer a cidade e o estado, tá bom? Para você fazer e delimitando o seu tema. O que é delimitar o tema? É pegar um título bem abrangente e delimitar, restringir, deixar ele mais específico, tá bom? E aí eu coloquei a minha sugestão. Quais os desafios da educação ambiental em relação à praxis pedagógica dos professores, né? A gente tem que dizer com quem vai trabalhar. É com aluno ou com o professor? Professor. Nos anos X e Y, que é os anos que o aluno vai escolher que vai utilizar. Em uma escola municipal, aonde? Em Pojuca, Pernambuco. 2 pontos, uma análise do discurso.
Então a gente vê aí um título bem delimitado. Porque eu disse, onde é que vai trabalhar, com quem vai ser o sujeito desse estudo, qual é o método desse estudo, qual é o local desse estudo, né? Lembrando aqui para todos vocês o seguinte, que cada caso é um caso, cada título é um título diferente. Cada objetivo de pesquisa vai variar, então o teu título vai variar, mas ele precisa ser delimitado. Você tem que entender que tem delimitações que cabem no seu projeto, tem delimitações que não cabem no seu projeto. Por isso que você precisa de um olho treinado, uma pessoa que está de fora da tua pesquisa, que já passou por isso, que já escreveu dissertação do mestrado, tese de doutorado. Hoje eu tenho mais de 60 artigos publicados, 9 prêmios em congressos nacionais e internacionais. Então, o meu olho está master treinado para identificar qual é o melhor para você. Então, um conselho que eu te dou. Para você ir longe, você precisa ir acompanhado, porque a gente não teve na nossa graduação uma pessoa que nos ensinasse, um professor, uma disciplina de fato, uma metodologia científica de fato, que ensinasse a gente a passar no mestrado, a passar no doutorado, a fazer um projeto de pesquisa, inclusive quem é aluno de federal. Eu fui aluna de federal e eu sofri muito, e todos os meus alunos de federal falam a mesma coisa, né? Então a gente precisa de um profissional na área para nos ajudar a fazer o título ideal? Ah, não, entender como fazer o título ideal. Então, por isso que é muito importante você estar com o mentor, para te ajudar em todo esse processo, certo? Se eu for começar aqui, eu ia trazer texto de introdução, mas ia ficar muito grande. Então, para não ficar extenso demais, a gente vai começar com o título e na próxima quinta-feira a gente vai fazer uma análise de introdução com vocês, pra gente ler linha por linha, vírgula por vírgula. E vocês vão entender, né? Por que é tão difícil a gente sentar e escrever? Por que é tão difícil a gente sentar e pegar as ideias da gente e colocar no papel, certo? E eu quero saber se vocês entenderam o que eu falei aqui sobre o título ou se ficou alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários que eu vou querer te responder. Boa noite, Marcilene! Isso aí! Foi, Luciano? Foi delimitar o nosso tema. O orientador não vai atuar como mentor, não é? Ó, quem vai fazer seleção de mestrado, doutorado, excelente pergunta. Não tem ninguém para ler. O seu orientador não pode ler, seu possível futuro orientador. Ele não pode ler o seu projeto, porque isso é falta de ética com os outros candidatos que não têm a leitura dele. Então, candidato nenhum vai ter isso. E quando você passar no mestrado, você vai ter um orientador. Existe diferença entre quem orienta e quem mentora, tá? O orientador, ele vai ler o seu material e vai dizer, tá no caminho certo ou tá no caminho errado. O mentor vai dizer assim, o seu título está errado por conta disso, disso e disso, e a sugestão para o seu título é essa, essa e essa. Por quê? Vamos entender comigo o conceito de assessoria, consultoria e mentoria, tá? Você pode ganhar muito dinheiro com isso, inclusive na sua área, que é o que eu ensino no meu curso Ganhe Dinheiro com o mestrado e com o seu doutorado também. O assessor, ele vai dizer assim, ó, o seu título está errado. Você tem que delimitar o tema. O consultor, ele vai fazer o seguinte, o seu título, né, que é a resposta do assessor, tá errado, precisa delimitar o tema.
Como é que a gente delimita o tema? O consultor faz isso. Você delimita o tema assim, 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 assim. Ana, estávamos falando de você aqui hoje, viu? Coisa muito boa, linda, maravilhosa. Está nessa fase também. Gente, e aí o que é que acontece? O consultor vai dizer, faz assim, faz assim, faz assim, né? Eu falei aqui pra vocês como fazer. O mentor, ele vai verificar se você entendeu o que o assessor falou e se você está colocando em prática o que o consultor falou. E verificar se você tem alguma dúvida no processo. Por isso que aqui na mentoria a gente não tem só mentoria, a gente tem assessoria, consultoria e mentoria. O seu orientador vai dizer no mestrado, seu título está errado, refaça. Mas ele não vai dizer como é que escreve um título certo, como escreve uma introdução correta, como escreve a delimitação da literatura corretamente, como escreve um bom objetivo geral, um bom objetivo específico, né? Tem alguns alunos aqui meu da dissertação que podem atestar isso que eu estou falando aqui. E eu também tive orientador. Quando você vira essa chave e entende que orientador não vai te ensinar, sua dissertação voa, porque você não vai esperar. E aí eu vejo muitos alunos que vêm para mim do mestrado e falam assim, eu estou precisando de uma mentoria, porque o orientador não pega na minha mão, não me direciona. Mas é o papel dele, não é fazer isso. E aí o aluno vai com a expectativa que vai aprender quando chegar lá. Se frustra, né? E aí é quando eu recebo. Minha turma de dissertação e tese é lotada. Por quê? Já passou, mas não sabe como fazer, né? Elisa falou, já tenho, ao meu ver, um projeto pronto. Ano passado eu tirei 8,5 na avaliação do projeto da UFRPE. Porém, me dei mal na defesa. Elisa, eu vou te falar algo que uma nutróloga que eu sigo, ela fala. Os níveis de vitamina D no corpo humano, a média, um exemplo, tá com 50, certo? Aí você vai para fazer o exame de vitamina D e aí a sua vitamina D deu 51. Aí ela falou assim, você não pode se contentar com 51 porque está na média, você tem que ir atrás do máximo para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. E isso se aplica aqui. Você tirou 8,5, mas você pode ir atrás do 10. Por quê? Se tu tira uma nota baixa em uma defesa, essa nota te puxa do projeto, entende? Se você tem um currículo 9 e 10, se você tem um projeto 10, se tu derrapar na defesa, isso não vai te impedir de passar. E é isso que eu quero trazer para vocês. Seleção não é uma etapa. São várias etapas que se somam para dar a sua nota. Seleção de mestrado e doutorado, o currículo, ele não é eliminatório, mas ele conta. Então, ele acaba te eliminando também, entende? E se você, imagina só, você sair de casa com as respostas que a banca ainda vai fazer para você, todas respondidas. Você queria ir para a defesa com todas as respostas prontas, do jeito que eles querem que você responda? Conta aí para mim se isso é interessante para você. E isso, Luciana, é uma média final. Exatamente. Imagina só, Elisa falou, seria muito, seria excelente, né, Elisa? Foi nesse ponto que você teve dificuldade. Se você fosse a minha aluna, você sairia com todas as perguntas da banca respondidas. Mirna falou, é muito interessante. Mirna é aluna nossa e passou no mestrado, né, Mirna? Ô, Mirna! Te deixa mais tranquila, né?
É exatamente isso, né? E Mirna foi uma dessas candidatas que tinha as respostas na ponta da língua e passou no mestrado. O Wildo falou com certeza. E aí, cada resposta vai depender da sua necessidade. Então, se você quiser saber, eu vou dar uma dica para cada pessoa que perguntar para mim no direct. Olha, meu tema é tal, tô pensando em fazer tal coisa. Qual é a possível pergunta da banca? Me pergunta lá no meu direct que eu vou te responder. Tá certo? E deixar essa dica para vocês aqui. Existem muitas coisas escondidas no edital e que quem não é de dentro não sabe. Existem muitas coisas que o aluno lê o edital e ele nem entende. Vou dar um exemplo clássico aqui. Todo edital fala assim, ó. Vai ter etapa de análise de projeto. Tem que fazer capa, introdução, objetivo geral, metodologia, referências. O edital te ensina como escrever a introdução, como fazer o título, como escrever o objetivo, como escrever o método. Ele vem explicando no edital? Eu acho que ele não vem explicando no edital, né? E aí o candidato fala assim, eu tenho a estrutura, mas o conteúdo não. E já trava você ali, não é verdade? Elisa falou, porque as perguntas às vezes não saem claras. Você até sabe tudo do seu projeto, mas a depender da pergunta, você fica até pensando que não se relaciona com o seu projeto. Eu sei, Elisa, todas as perguntas que a banca pode te fazer antes de você ir para o processo seletivo. Engraçado que eu atendi uma pessoa que não era aluna e ela fez o processo comigo e eu analisei as perguntas da banca e disse para ela. E o projeto dela não estava 100% porque ela não fez o curso, né, não fez a mentoria. E aí eu falei assim, como foram as perguntas? Ela falou assim, tudo o que você falou, a banca respondeu e eu respondi lá para eles. E eu me senti aliviada, foi menos ruim do que eu esperava. Independente, eu sei exatamente o que ele vai te perguntar. Então, se você quiser ir para o próximo nível, passar no mestrado, passar no doutorado, eu sei o segredo para você chegar lá e eu posso te ajudar. Joia, Lisa. Eu vou te dar a estratégia, vou te dizer exatamente. Eu não estive lá com você, mas eu vou dizer a você qual foi a pergunta da sua banca. Você vai dizer, meu Deus, foi isso. Aí eu vou dizer, você deveria ter respondido assim, assim, assim. Para todos vocês. Cheiro no coração. Continue aí firmes, com fé, batalhando. Fé, foco e força e estratégia. Eu tenho a estratégia para te dar. O quanto antes você passar no mestrado, doutorado, mais rápido você vai viver a vida dos seus sonhos, ter o emprego dos seus sonhos, o salário dos seus sonhos. Você pode mudar a sua vida acadêmica e financeira. E eu posso te ajudar. Eu tenho os segredos, as respostas para você. Tá bom? Me chama no direct, diz aí qual é o teu conteúdo e eu vou te dizer a possível pergunta da banca, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Ai, Mirna, tem todo um passo a passo estratégico, real, oficial, né? Eu acho que mentoria muda a gente para sempre, né? E não é só a nível de processo seletivo, só quem vive mentoria, quem sabe. E eu tava com uma aluna que acabou de passar no doutorado, ela vai começar o mestrado, o doutorado dela em março. E ela já renovou a mentoria dela de tese. A gente vai começar a escrever a tese dela antes dela chegar no doutorado. Com publicações internacionais antes dela chegar no doutorado. Por quê? A gente tem a estratégia, a gente tem um passo a passo simples, didático e super estratégico. Tá joia? Então, corra, manda mensagem pra mim, vou estar respondendo vocês. E tenho 2 vagas para uma sessão estratégica gratuita. É só você solicitar, tá bom?
Um beijo. Lucrécia! Que nome lindo do Instagram, Lucrécia Gratidão. Eu estou nesse grupo e aprendendo bastante. Que top, fico muito feliz, Lucrécia. Lucrécia é aluna nossa, né, de seleção de doutorado. Tá se preparando para a seleção de doutorado, tá fazendo um artigo e um projeto que tenho certeza que vai ficar incrível, um levantamento muito legal. Quem sabe, né, Lucrécia, a gente não traz esse material aqui pra gente fazer análise estratégica. Pro pessoal ver. Então é uma partezinha, né, Lucrécia? Só mandar mensagem pra mim no direct, tá bom, Aila? Nome lindo esse, Aila. Então, gente, a gente se vê na terça-feira com dicas de como ganhar dinheiro com mestrado. E quinta-feira a gente vai continuar análise estratégicas de projetos de escrita acadêmica, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Obrigada pela participação. Tchau, tchau.